Boa tarde a todos, a todas. Saudar os colegas vereadores da comissão, vereadora Tatiane Frisso, vereador Felipe Grabenmaier, assessoria do vereador Meneguzzi, secretário Júlio Freitas, toda a sua equipe, Ivan, Margaret, Letícia, é isso? Leia e Alexandra. Aleandra. Então é isso. É isso, desculpe. Não, tranquilo, secretário. Já de imediato vamos passar ao secretário, né? Para poder fazer. E depois, se quiser começar o relatório, já mandar direto para o pessoal da técnica, aí já fica à vontade, já tem. E primeiro, agradecer a sua presença e toda a sua equipe aí por estar prestando conta deste segundo quadrimestre de 2019. Obrigado, vereador Renato, presidente dessa Comissão de Saúde, vereadora Tatiana, vereador Felipe, a toda a equipe técnica da Secretaria da Comissão de Saúde e a equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde. Então, de imediato, já vamos passar o relatório de gestão do segundo quadrimestre, onde tem a demonstração de todos os recursos, receitas e despesas do município, do Estado e da União aplicados na saúde pública aqui de Caxias do Sul. Passo de imediato a Leandra para que ela possa começar a apresentação. Boa tarde a todos. Então, vamos iniciar o nosso relatório de gestão financeira do segundo quadrimestre de 2019, em conformidade com a portaria 882/2012. Então, aqui nós temos as receitas do município, as receitas, o total acumulado do primeiro quadrimestre, despesas com as ações de serviço de saúde público, 165.431.764. Receitas arrecadadas de impostos, nós tivemos um total de 662.634.394. Então, nós temos uma aplicação de 24,96% da receita em saúde. Aqui, então, a gente tem um demonstrativo das receitas de impostos, o quanto a gente arrecadou no segundo quadrimestre, então, aos 662 mil que eu comentei aqui. Pode passar. Comparativo das receitas e das despesas do segundo quadrimestre. Aqui são as receitas das fontes municipais. Então, nós temos o saldo em 30/4/2019 nas receitas da saúde. Aqui temos as receitas de taxas de fiscalização, 537.505. E aqui são alienações de bens inservíveis, 3.464. Vamos para o total aqui. Saldo em 31 de agosto de 2019. Total de receitas, 7.806.669. Fonte estadual, então. Aqui temos as receitas da assistência farmacêutica, atenção básica. Pode passar, que eu vou falar só o total. Média e alta complexidade, vigilância em saúde. Então, temos um saldo em 30/4 de 10.094.000. Temos receitas arrecadadas 11.357.950. Rendimentos 252.254. Total de despesas pagas com recurso estadual 5.700.000. Então, ficamos com um saldo aí de 16.004.231 do Estado. Aqui são fontes federais. Então, por assistência farmacêutica, atenção básica, PMAC, média e alta complexidade,
Pode passar. Vigilância. Esses são os blocos antigos. Tu vê que ele tem o saldo zerado. Agora, então, nós temos 2 blocos, que é o bloco custeio e o bloco investimento. Está cortando ali os totais, né? Deixa eu tentar puxar um pouquinho para cima. Deu? Só um momento, por favor. Deu agora, né? Então, saldo em 30/4, 74.143.132. Receitas arrecadadas federais, 135.083.004. Rendimentos de aplicações, 1.414.731. Despesas pagas com dinheiro federal, 143.018. E o saldo, então, financeiro, 67.622.100. Pode passar. E aqui, então, a gente tem o resumo total dessas receitas e das despesas por esfera. Então, saldo em 30/4 é 74 milhões das 3 esferas. Então, tivemos uma arrecadação de 135.083.004, rendimentos 1.414.731, total de receitas 136.497.735, total de despesas pagas 143.018.767 e o saldo, então, 67.622.100 em 31 de agosto. Aqui é o total de despesas que nós pagamos no segundo quadrimestre. Despesas com pessoal, 54.654.338. Serviços, 51.687.034. Subvenção, 22.689.095. Diárias, 29.645. Aluguéis, 625.143. Equipamentos permanentes que adquiridos, 1.069.826. Indenizações e restituições, 3.860.910. As judicializações, 3.247.434. Material de consumo, 4.995.118. Despesas com locomoção, 160.220,60. Total geral, 143.018.767. Agora, então, a gente abre despesa por despesa. Antes temos o demonstrativo, os gráficos, né? Aqui, então, é o quanto cada esfera pagou das despesas. O município pagou, então, 57,92, desculpa. Foram despesas pagas com recurso municipal, 38,18 com recurso federal e 3,98 com recurso estadual. Só fazer uma observação. Mais ou menos se mantém os percentuais do primeiro quadrimestre de despesas, né, entre as esferas, mas o importante é destacar só agora nesse último quadrimestre do segundo, a Leandra mostrou ali no gráfico anterior, judicialização, mais de 3 milhões de reais, e ali não são, e aqui é importante destacar o seguinte, aqui acontece, o município tem as 3 farmácias, né? A farmácia básica, a especializada e a componente estratégico. A farmácia básica ela é responsabilidade do município, a especializada ela é responsabilidade do Estado e componente estratégico é responsabilidade da União. Muitas vezes nós temos um rol grande de medicamentos que o Estado é que tem que licitar, comprar e distribuir. Muitas vezes o usuário, quando ele vai na farmácia especializada, não encontra esse medicamento, ele judicializa isso, e não importa se o medicamento é do Estado ou não, ele judicializa contra o Estado e contra o município. E o juiz determina que o município compre. Então, aqueles 3 milhões ali, grande parte daquilo ali são medicamentos de responsabilidade do Estado que o município acaba pagando. Se a gente comparar no gráfico das despesas, ali também aumenta a nossa despesa, porque o Estado não
fornece o medicamento. E quando ele é judicializado e tu tem que fazer uma compra porque tu tem prazo para entregar, conforme a determinação judicial, isso tu faz uma dispensa de licitação e muitas vezes tu compra por um valor muito maior aquilo que nem é de responsabilidade nossa. Então, só essa informação que eu gostaria de detalhar. Então, aqui a gente tem o recurso municipal, em quase toda, na sua grande maioria, nós pagamos despesas com pessoal. 58,02% de despesas pagas com pessoal, com o recurso municipal. Pode passar? O Estado, então, a gente utiliza o valor, são pagas subvenções. E o federal, na sua grande maioria, nós pagamos serviços com recurso federal. Aqui, então, a gente tem as despesas abertas. Despesas com pessoal, aqui folha de pagamento de servidores, 53.587.974, estagiários, 911.039 e programa Mais Médicos, 164.324, total de pessoal, 54.654.338. Aqui, então, temos os serviços. Serviços de limpeza, então, o contrato que faz a limpeza interna das secretarias, da Secretaria, UBS, todos os locais, 2 milhões. Limpeza de vias urbanas, aqui é a roçada das UBS e dos CAPs. Seguros, em geral, seguro de veículo, 12 mil. Associações e confederações, 5.850. Serviços laboratoriais, 212.128. Aqui, na sua grande maioria, que é o nosso serviços hospitalares, então, 21.439.007. Os serviços odontológicos, aqui alguma coisa de prótese dentária, então, 102.581. Serviços ambulatoriais, que também são prestados, em sua grande maioria, pelos hospitais, 16.803.688. Outros serviços de saúde, 8.675.431. Que tinha lá? Serviços de telecomunicação, 276.858. Aqui, serviços de análise e pesquisa científica, 210. Foi um trabalho que a gente realizou de pesquisa com a UX. Serviços técnicos profissionais, 1.295. Avaliação da sorologia do Hemox, esse valor. Coleta e transporte de resíduos em saúde, 79.022. Outros serviços de transporte um micro-ônibus que nós temos locado, 35.837. Serviços diversos. Nós temos aqui o valor com seguradora. Temos também o serviço de saúde auditiva do Virvir, 80.608. Serviços domésticos são os serviços de lavanderia, 87.456. Manutenção e conservação de veículos é a manutenção da frota, 14.460. Taxas, 4.108. Aqui nós temos as taxas de administração do fornecimento de combustível, 4.108. Serviços de copa e cozinha, 197.069. Nós temos o contrato da Conceito, que é o serviço de preparo de alimentos para os CAPs e para os residenciais. Pode subir um pouquinho mais. Não? Acho que tu passou uma, né? Aqui. Locação de software, 136 mil. Então, aqui nós temos o contrato da NGS, que é o sistema de atendimento pré-hospitalar e central de regulação e SAMU, este valor, 136 mil. Locação de equipamentos de TI impressora, 3.488.
9. O outsourcing, 15.678, que também é locação de impressora e tem os serviços da cópia por página aqui. Então, ele deixou de ser esta conta de despesa para ser esse novo contrato aqui. Isso. Nós fazemos parte de um contrato que é para o município todo. Outros serviços de TI, R$ 800 é... Deixa eu ver aqui. Só um momentinho. Serviços de radiocomunicação para o SAMU. É um conserto da tela de um celular que estragou. Pega para mim aqui, vai apontando que eu vou acompanhar. Manutenção e conservação de processamento de dados. Então, é o contrato da Alfax, manutenção de impressoras. Temos ainda alguma coisa de quando as impressoras ainda eram nossas, agora, então, não vai mais existir essa despesa. Vigilância ostensiva e monitoramento da frota, dos veículos. Manutenção e conservação de bens imóveis, aí nós temos algumas despesas de a empresa Avância, manutenção de elevador, instalação de pontos lógicos, conserto de fechaduras. Manutenção e conservação de bens móveis. Temos despesa com reparo de estofados e cadeiras do Emox. Manutenção de bens móveis e imóveis. Temos aí o contrato da Aluped, consertos de porta pantográfica para a farmácia. 6.200. Manutenção e conservação de máquinas, 128.461. Vale transporte para os servidores, 262.584. Locação de máquinas e equipamentos, então a gente tem aí o contrato da BIX, serviços de radiocomunicação do SAMU. Tem a Contat, que é locação para equipamento de processamento e coleta de sangue. Um valor, então, de 192.182. A próxima despesa, então, serviços de seleção e treinamento, 1.268. Serviços de cópia e reprodução de documentos, aqui também é uma despesa que a gente não vai mais ter. Serviços de energia elétrica, RGE, então, 517.959. Serviços de comunicação em geral é o Correio, 7.567. E locação de mão de obra também é em confidência, serviços de limpeza, 199.676. Total, então, das despesas com serviços, 51.687.034. Então, passamos agora para as despesas com subvenção. Então, aqui temos todas a suplementação de valores dos serviços hospitalares e ambulatoriais. Despesas, então, subvenção Virvir Ramos, 2.859.098. Clínica Paulo Guedes, 598.740. Círculo Operário Caxiense, 5.347. HG, 6.700.978. Hospital Pompeia, 12.085.830. E outras despesas de exercício anteriores, 444.100. Total de subvenções, 22.689.095. Então, temos aqui despesas com diária, total de despesas 29.645. Temos as despesas com aluguéis, 625.143. Despesas com materiais permanentes, na sua grande maioria, a aplicação desse valor foi para a UPA Central e alguma coisa para as UBSs novas, então 1.069.826.000 de equipamentos. Indenizações e restituições, então tivemos... Os dois primeiros são valores de auxílio alimentação para servidores, 491.566,
e 2.971.389. Outras indenizações de restituições, 129.523. Indenizações por danos materiais, isso aqui é acidente de trabalho, 585 reais. E restituições de transferência à União, 267.776. Ressarcimento, assistência médica, R$ 79,00. Total de indenizações e restituições, R$ 3.860.910,70. Aqui, então, temos as judicializações e ordens judiciais no valor de R$ 3.860.910,70. Não, eu acho que... Desculpa, R$ 3.247.434. Pode passar. E aqui as despesas, então, com materiais de consumo. Combustíveis, 205.445. Gêneros alimentícios, 207.571. Materiais de acondicionamento e embalagens, 14.836. Material de expediente, 164.253. Material de áudio, vídeo e foto, R$ 75,00. Processamento de dados, 28.219. Material odontológico, R$ 170,203. Gás, 66.114. Material laboratorial, 39.100. Material de segurança, proteção e segurança, 18.146. Material para manutenção de máquinas e equipamentos, 6.441. Material elétrico e eletrônico, 37.361. Aqui são os medicamentos, ó. Material farmacológico, 1.226.432. Material químico, 951.071. O material hospitalar, 836.960. E materiais para manutenção de bens imóveis, 64.097. Material de limpeza e produtos de higiene, 757.996. Material para manutenção de bens móveis, 12.119. Sinalização visual e outros, 2.060. Material bibliográfico, 190,40. Material para comunicação, 2.652. Material de cama, mesa e banho, 129.134. Material para manutenção de veículos, 54.635. O total de material de consumo, então, 4.995.118. Aqui, então, temos alguma coisa de despesas com locomoção. Primeira despesa, então, os 32.253 é Expresso Caxiense, passagens para pacientes em consulta, normalmente em Porto Alegre, e locação urbana são compra de passagens para servidores da Visat, 127.967. O total, então, dessa despesa, 160.220,60. E aí, então, a gente fecha o total geral de despesas pagas de 143.018.767,46. Agora eu passo a palavra para minha colega, Leia. Boa tarde a todos. Então, vou falar um pouco sobre a produção, né, dos atendimentos em saúde, tanto na atenção básica quanto na média alta complexidade, que a Margit vai ajudar também. Então, na atenção básica, a gente teve um total de consultas de médicos e enfermeiros, somando 216.410 consultas nesses 4 meses. Enfermeiros tiveram 14.653 consultas, o que a gente espera que aumente agora com a implantação dos protocolos, né, de enfermagem. Em relação ao atendimento odontológico, nós tivemos 16.643 atendimentos.
Nós separamos aqui, eu separei o núcleo ampliado de saúde da família, que são profissionais de apoio às equipes das unidades básicas. Né? A gente tem 4 NASF espalhados, né, em Caxias, um na região do Esplanada, na região do Diamantino, Campos da Serra, outro na região do Fátima e outro na região do Vila Ipê, Santa Fé. Então, são 4 NASF que contam com especialistas que auxiliam, então, na resolutividade dos atendimentos, entre eles nutricionista, psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, educador físico. Então, esses profissionais, desde que foram compostas as 4 equipes, fizeram 167.091 atendimentos, em menos de 4 meses. Em relação aos procedimentos consolidados ambulatoriais, que são procedimentos como verificação de pressão arterial, curativos, temperatura, tanto na atenção básica quanto na UPA. Eu só dividi, né, para vocês verem, entenderem a proporcionalidade de atendimentos, porque a gente usa o mesmo sistema, o mesmo prontuário, né, que vai dar origem ao prontuário eletrônico, que é o SIGS. Então, na UPA, teve 263.660 atendimentos ambulatoriais, não consultas, né? Isso são procedimentos, desculpa. E nas unidades básicas, nós tivemos 524.288 procedimentos. Em relação a procedimentos coletivos, o que são? São atividades educativas realizadas pelos profissionais nas escolas, na comunidade, na própria unidade básica de saúde, que é o principal objetivo, né, da atenção básica, que é prevenir a doença e promover a saúde. Então, nós tivemos 3.324 procedimentos coletivos, entre eles 443 foram realizados pelo programa Saúde nas Escolas, né, quando a equipe vai na escola realizar ações, com uma participação de 129.360 pessoas. A visita domiciliar e territorial. Então, são as visitas domiciliares que as equipes também fazem, né, ao domicílio. Então, nesses 4 meses, foram realizadas 119.319 visitas. A avaliação de elegibilidade e admissão são os usuários que são cadastrados pelo nosso serviço de atenção domiciliar, que segue alguns critérios. Então, nesses 4 meses, foram incluídos 130 pessoas novas nesse serviço. E essa equipe realizou 1.671 atendimentos domiciliares. Então, com um total de 1.327.189 atendimentos ou procedimentos na rede de saúde, na atenção básica e na UPA. Atendimento hospitalar. Vou passar para a Margit agora. Boa tarde a todos. Aqui a gente tem uma demonstração da quantidade de pacientes que internaram, que usaram a nossa rede hospitalar. Tá? Nós temos, então, contratualizado 4 hospitais clínicos e um hospital ali psiquiátrico, que é a Clínica Professor Paulo Guedes, que a gente já combinou que no próximo relatório a gente vai deixar ele na rede psicossocial, que daí fica agrupado por rede de assistência. Então, no Hospital Geral, a gente teve 4.381 IHs, no Pompeia, 3.475, no Hospital Virvir Ramos, 926, no Círculo, 21 e na Paulo Guedes, 451. Em comparação ao quadrimestre anterior, a gente tem uma demanda maior nesse período, já como reflexo dessa sazonalidade, né? Mais fortemente visualizado ali no contrato do Virvir Ramos, porque aqui vai estar incluída as IHs daqueles 15 leitos do plano de contingência. Né? A gente está avaliando maio até agosto, então julho e agosto eram meses que a gente tinha o plano de contingência. Nós pulamos de se eu não me engano, o dado do quadrimestre passado era 741 IHs para esse período de 926. Então, o que demonstra que o contrato supriu as nossas necessidades, atendeu a comunidade e fez com que a gente conseguisse atender a demanda da população. Tá? 19.538.286 reais com 45 centavos foram os recursos utilizados para o pagamento desses serviços. Esses recursos são do teto MAC do município,
né? E mais 19 milhões são o teto MAC. Depois disso tem as subvenções que vocês viram nas outras tabelas. Pode passar. Urgência e emergência. Então, aqui a gente tem, hoje, a nossa unidade de pronto atendimento da Zona Norte, né? A nossa única UPA. Então, 263.660 atendimentos. São procedimentos realizados no serviço. Lembrando que isso não significam pacientes, que pacientes dá um número menor, mas o mesmo paciente pode chegar lá, pode fazer vários procedimentos, consulta, exame, enfim. SAMU, 6.716 atendimentos de ambulância. Esse número diminuiu um pouco em relação ao quadrimestre passado. Em contrapartida, atendimento na central de chamadas, o número de vezes que o telefone do SAMU tocou aumentou, tá? 43.614. E a motolância realizou 34 atendimentos. E vocês vão dizer assim, por que a motolância fez tão pouco? A gente teve um período em que a nossa motolância estava parada, porque ela sofreu um acidente, ficou na manutenção. Isso foi em torno de uns 35, 40 dias, mais ou menos. Isso foi antes da nova que chegou, então a gente tinha só uma. Aí ela ficou parada, porque a moto, quando sofre acidente, ela fica parada bastante tempo, às vezes, e daí ali diminuiu o número de atendimentos. São 314.024 atendimentos. E por que essa coluna do valor está zerado? Porque esses serviços eles recebem um valor integral de custeio e não por produção. Então, se nós colocássemos ali o valor que é custeado o serviço comparado ao número de atendimentos, que a UPA ela recebe 250 mil por estar habilitada e 250 mil por estar qualificada, né? E isso não supre a demanda total que a gente precisa para aquele número de atendimentos. Rede de atenção psicossocial, então, aqueles são os serviços próprios. Ali só temos o serviço, então, contratualizado, o CAPS Novo Amanhã, a clínica de repouso, que é um outro serviço de internação que atende drogadição, principalmente público feminino e infanto-juvenil. E o Hospital Sagrada Família, que é um hospital que a gente tinha contrato até setembro desse ano, que fica em São Sebastião do Caí. E em readequação da rede de atenção psicossocial, a gente identificou que essas internações elas não tinham um benefício integral para o paciente. Porque o que acontecia? A gente internava as pessoas lá, elas ficavam longe do seu núcleo familiar, isso não favorecia o atendimento na integralidade, as pessoas não iam visitar. Quando a gente tentava a reinserção delas na família ou no meio social que ela estava envolvida, a gente tinha dificuldade. Então, a gente aumentou o número de leitos contratualizados na clínica de repouso e, quando acabou o contrato do Sagrada Família, a gente não renovou. Para o ano que vem, a gente está prevendo uma nova licitação, então, com aumentos em leitos dentro do município de Caxias do Sul. Então, ali a gente tem, no CAPS Cidadania, 6.673 atendimentos, no CAPS Álcool e Drogas, que é o Reviver, né, 18.073, no Centro Integrado a Saúde Mental, que é o CAIS Mental, 7.539, no CAPS Infantil, 3.547, e no Apoiar, que então é atenção à criança e ao adolescente vítima de maus tratos, também são atendimentos multiprofissionais, 3.383. CAPS Novo Amanhã, que é o CAPS também Álcool e Drogas, que fica lá no bairro São Ciro, são 15.377 atendimentos. Então, é bastante semelhante ao Álcool e Drogas, que é o Reviver. São dois serviços que têm as mesmas características, atendem o mesmo número de mesmo perfil de pacientes, só que são localizados em zonas diferentes da cidade para tentar organizar a assistência de uma forma que as pessoas fiquem mais perto do seu território. A clínica de repouso do Rimon, então, 1.174 AIHs, isso é internação, e o Hospital Sagrada Família, 405 AIHs, são internações também, o que totaliza 56 mil atendimentos, 171, com um custo, né, de 399.299,73. Tá? O CAPS, Cidadania, Álcool e Drogas e o Infantil também recebem uma verba de custeio, por isso que está zerado ali. Atendimento ambulatorial. Esse atendimento ambulatorial, então, são todos os nossos serviços contratualizados e próprios para exame de laboratório, exame de imagem, tanto raio-x, ecografia, mamografia,
ressonância, tudo que for ambulatorial. Tá? E mais as UBSs, quando elas fazem algum tipo de atendimento que dentro da tabela SIGTAP não seja atendimento de UBS, quando elas fazem um atendimento que seria de média e alta complexidade, mas dentro da capacidade técnica delas, elas têm como administrar, então elas realizam lá, tipo curativos, algum tipo de sondagem, teste rápido, as visitas entram lá. O que eu me lembro é curativo, os testes rápidos, alguma retirada de corpo estranho, chegou alguém lá com alguma coisa no olho, então dá para cobrar, não tem problema. Então, são 3.076.796, tá? Utilizando um recurso financeiro de 19.780.392. Esses contratos são os que nos atendem principalmente nas nossas maiores demandas, né? Que são os exames de imagem e laboratório. A assistência farmacêutica, que então é a dispensação de medicação, né? 1.095.875 doses dispensadas, com um recurso financeiro de 453.837. Aqui já está a farmácia do território, né? Aqui já tem aqui já entrou quando a gente territorializou a dispensação de medicação lá no território do Esplanada, da atenção básica, algumas doses já entraram aqui pelo período. Eu acho que, por último, tem a da vigilância. Não? A última lâmina, então, a vigilância em saúde, né, que são as ações que fazem a vigilância, que são as visitas em serviços de saúde, restaurantes, mercados, todas as vistorias que a vigilância sanitária faz, os alvarás que emite, e vigilância de saúde do trabalhador, né, então são ações de saúde do trabalhador que totalizam 68.571 ações, e esses serviços também recebem por bloco de custeio. Acho que é isso. Só palavra aberta aqui, a vereadora Tatiana, que quiser fazer alguma pergunta, o vereador Felipe. Registrar a presença do Alexandre, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Secretário, a gente sabe que no começo, principalmente o vereador Alberto ainda me cobrou do relatório, né? Então, o relatório, nós conseguimos o relatório hoje, porque normalmente foi mandado hoje para nós, né? Acho que quando a gente solicitou hoje, acho que quase 14 horas, 10 para as... Então, assim... E sempre, quando vem o relatório, às vezes tem algumas indagações, mas pontuais, né? Mas eu gostaria de fazer uma pequena indagação aqui sobre a Margaret Ferraldo, sobre os AIHs ali foi 926 agora, né? Do plano de contingenciamento, em virtude disso, que acrescentada foi a mais em virtude do outro quadrimestre, né? Do primeiro quadrimestre. E agora, nesse período de que não tem mais foi encerrado o contrato, as pessoas estão procurando aonde o postão, a gente sabe que por enquanto ainda está fechado, né? O postão está fechado e o Virvi está com os leitos a menos. É isso aí. Na realidade, vereadora, assim, as portas de entrada continuam sendo as mesmas, né? O Virvi não é um hospital de porta aberta. Então, esses 15 leitos que existiam na contratualização extras, os pacientes não poderiam buscar por demanda espontânea. Eles eram regulados pela Central de Regulação de Leitos. Ou seja, ou o paciente estava em alguma UBS, ou o paciente estava na UPA Zona Norte, ou ele estava no Pompeia e o melhor lugar para ele era no Virvi. Então, ele era um paciente regulado de qualquer forma. Então, as portas de entrada continuam as mesmas. O que a gente vai observar é que, de acordo com a capacidade instalada, nós não vamos conseguir fazer 926 AIHs no Virvi no próximo período, porque se eu diminuo o número de leitos, eu não vou poder botar mais pessoas lá para dentro, vai diminuir a capacidade instalada.
Não sei se eu respondi. Se o senhor me permitir, vereador, só para complementar, para tentar deixar bem claro. Com o fechamento do postão para a reforma, tinha uma cláusula do TAC que previa que nós poderíamos contratualizar na rede privada atendimentos em saúde para a população para continuar prestando o atendimento. O que nós fizemos no período de inverno? Porque no período de inverno é que a gente tem uma demanda maior em função dos problemas respiratórios e do nosso clima. Nós contratualizamos com o Virvi Ramos nos 3 meses de inverno, junho, julho e agosto, correto? Uhum. Junho, julho e agosto, né? Sim. Nós contratualizamos 100 consultas dia e 15 leitos. Isso era uma retaguarda à UPA Zona Norte. O paciente ele ingressava na UPA Zona Norte, ele tinha a triagem lá e aqueles pacientes, segundo os protocolos que foram criados entre os técnicos da Secretaria da Saúde e os profissionais do IGH lá na UPA Zona Norte, se definiu alguns critérios. Não poderia ser criança, não poderia ser idoso, não poderia ser gestante, teria que ser adulto e ele era convidado, ele não era obrigado a ir, ele era convidado, se ele quisesse, a ser atendido no Virvi. E isso foi feito pelos 3 meses de inverno. Nós contratualizamos 100 consultas dia e verificamos neste período dos 3 meses que nós ficamos em torno de 65, 70 consultas dia. E juntos 15 leitos a mais para o período do inverno. Terminado o período do inverno, nós ainda prorrogamos do dia 15 de setembro, se eu não me engano, até o dia 20... mais 30 dias ali. Nós contratualizamos 50 consultas dia e ali a gente já deixou os leitos, porque ele era um plano de contingência. O importante ressaltar, nesta ação que nós fizemos, que eu costumo dizer o seguinte: quando o postão estava aberto, nunca houve um plano de contingência para o inverno. E só existiu o postão. O que nós fizemos agora com a UPA Zona Norte foi fazer um plano de contingência para fortalecer o atendimento, para fazer uma retaguarda à UPA Zona Norte no período do inverno e aumentamos esses 15 leitos. Passado o período do inverno, nós terminamos com esse contrato e a nossa intenção é, com a UPA Zona Norte funcionando e a abertura da UPA Central até 31 de dezembro, que a gente consiga absorver as consultas, né? E com relação aos leitos hospitalares, nós vamos continuar com aquilo que nós já estamos vindo há anos. Uhum. Inclusive, tem um TAC que foi firmado, né, Margit, em 2015, do aumento de 10 leitos, isso junto com o Ministério Público. Nós tivemos algumas reuniões com o Ministério Público Estadual. Desses 10, 4 foram adquiridos e 6 nós ainda dependemos de habilitação do Ministério da Saúde, nós dependemos de repasse de recursos, mas a gente tem conversado frequentemente com o Ministério Público Estadual com relação a isso. Finalizando, nós fizemos um plano de contingência para a retaguarda da UPA Zona Norte e o TAC nos possibilitava isso. Este plano de contingência, quando nós tínhamos só o postão, nunca teve em Caxias do Sul. Então, é isso que é importante deixar ressaltado. De fato, o que a gente vai observar aqui, vereador, é assim, a partir do momento em que a gente encerrou o contrato dos 15 leitos, né, dos leitos extras, o indicador que vai mudar é o tempo médio de espera para acessar o leito. O paciente vai estar em atendimento na UPA e, em vez de ele ficar algumas horas, 24 ou 48 horas, talvez ele fique 3 ou 4 dias na UPA, aguardando, em atendimento na UPA, aguardando um leito hospitalar, em alguns momentos. Porque tudo indica que agora, né, a partir do avançar das temperaturas mais amenas, a gente tem um número menor de internações, principalmente internações clínicas. Então, o que de fato a gente vai sentir isso nesse primeiro momento e que talvez já possa ser um reflexo que a gente possa trazer num outro momento aqui para conversar, é justamente isso. O paciente vai ficar na UPA esperando mais tempo para acessar o leito, né? Mas ele vai acessar de qualquer forma. Vereadora Tatiana, por favor. Com relação aos serviços ofertados pelo Sereste, como é que está funcionando os repasses? O governo do estado tem feito os repasses, os profissionais, como é que está funcionando o Sereste?
complementar? Então, atualmente nós estamos recebendo do Estado 20 mil por mês. Isso, ele paga normalmente 2 meses em atraso. Deixa eu ver qual foi o último, já te passo agora, um momento. A última parcela, até mais, ó. A última parcela que a gente recebeu foi no mês 6. Então, pagou de janeiro até o mês 6, nós recebemos 20 mil todos os meses. Sim, secretário. É importante deixar claro o seguinte, para a gente desmistificar um pouco essa situação. Eu tive a questão, acho que de 4 meses atrás, eu tive em Brasília e tive uma reunião com o coordenador de uma Câmara Técnica do Ministério da Saúde responsável por uma reestruturação dos Serestes no Brasil. Na oportunidade, ele me comentou que a intenção do Ministério para o Rio Grande do Sul era aumentar 22 Serestes no Estado. E qual era a lógica que eles estavam trabalhando, e a ideia deles era até outubro finalizar este trabalho, apresentar para o ministro, e o ministro aprovando, ser feita uma portaria do Ministério da Saúde regulamentando essa nova formatação dos Serestes. O que ele informou? Hoje, Caxias do Sul atende 49 municípios da região com o Sereste. Região 23, 24, 25 e 26. Caxias do Sul está na região 23. Esta região 23 ela tem 6 municípios, incluindo Caxias. O que ele informou? Que a proposta que essa Câmara Técnica vai fazer ao ministro é de que cada região tenha o seu Sereste próprio. Então, a região 23 vai ter um Sereste, a 24 um Sereste, a 25 um Sereste e a 26 um Sereste. Na região 23, que é a nossa, nós teríamos 2 Serestes, porque Caxias do Sul tem uma população acima de 500 mil habitantes. E conforme as portarias do Ministério e a legislação, municípios acima de 500 mil habitantes podem ter um Sereste municipal. E nós, em conversa com o Ministério, nós adequamos, porque nós temos a Visat, que praticamente faz o mesmo serviço que o Sereste, só que faz para Caxias do Sul, nós readequamos a equipe, já unificando Visat e Sereste, vislumbrando um Sereste municipal. Outro detalhe importante de colocar nessa questão, quando nós entendemos e fizemos um movimento de que ou o Estado assumisse o Sereste, ou algum outro município da região, das 4 regiões assumisse, e houve o ingresso de uma ação do Ministério Público do Trabalho, do qual eles conseguiram uma liminar, que nos impede de precarizar o serviço, diminuir o número de pessoal. Na época da concessão da liminar, nós tínhamos 7 funcionários do município de Caxias do Sul trabalhando no Sereste. O Estado tinha a argumentação de nos passar 20 mil reais por mês, dizendo que nós não cumpríamos com o que a legislação exigia, que para tu ser um Sereste, tu teria que ter no mínimo 8 profissionais, e nós tínhamos 7. No momento da concessão da liminar, 7 funcionários. E aí o Estado deliberadamente nos pagava, em vez de pagar 35 mil reais por mês como um Sereste, ele começou a nos pagar 20 mil reais por mês como um Ureste. Porque o Ureste, conforme a legislação, teria que ter 6 servidores. Nós tínhamos 7. Com esta unificação que nós fizemos do Sereste e da Visat, nós aumentamos o número de profissionais de 7 para 8, para que o Estado não tivesse mais a justificativa de nos pagar 20 mil reais por mês em atraso e começasse a nos pagar 35 mil reais por mês como um Sereste. E independente de ser 7 ou 8 funcionários, a carga horária para um Sereste nós cumprimos com sobra, e o quadro de profissionais mínimos exigidos, conforme a sua qualificação, também nos sobra. Nós sempre cumprimos com aquilo que exigia. A liminar, nós não poderíamos diminuir de 7. Após a liminar, nós ainda aumentamos mais um profissional. Continua que nós continuamos recebendo o valor da União corretamente, são 30 mil reais por mês, e do Estado, que deveria ser 35, nós recebemos 20 mil e não é em dia ainda. Só por levantamentos de 2014 a 2017, só com relação ao Sereste, o Estado do Rio Grande do Sul nos deve em torno de R$1 milhão. E nós continuamos prestando serviço para 49 municípios da região.
Estamos aguardando essa decisão do Ministério para que a gente possa ter um Sereste municipal, para que a gente possa utilizar estes servidores que são concursados do município de Caxias do Sul para atendimento a Caxias do Sul. E o que nós colocamos que, se a União e o Estado nos pagássemos, nós teríamos uma receita de R$65 mil mês. O nosso custo hoje para manter esse serviço ele é R$91 mil. E sem colocar nesse custo, ou não, colocando nesse custo, a gente coloca o seguinte: toda vez que nós somos demandados por algum município da região ou pelo Ministério Público do Trabalho para que os nossos servidores que trabalham no Sereste vá fazer alguma vistoria em algum desses 48 municípios da região, Caxias do Sul tira um veículo da sua frota que está atendendo a população ou que está atendendo o serviço a atividade dos servidores, paga diária para esse motorista, paga diária para esses servidores do Sereste. Muitas vezes eles nunca vão fazer uma vistoria sem ser com 3, 4 servidores. Então a gente paga 3, 4 diárias, a gente paga a diária do motorista, a gente paga a manutenção do veículo e mais combustível. Tudo isso faz com que Caxias do Sul hoje pegue de recursos próprios do município, desta diferença que não é paga, a gente tira da população de Caxias do Sul para atender 48 municípios da região que não pagam um centavo para que Caxias do Sul mantenha esse serviço, e o Estado ainda não nos paga em dia e nos paga como Ureste, e nós estamos formatados em carga horária, em equipe profissional e número de servidores como Sereste. Ainda fiquei com uma dúvida sobre o serviço hospitalar lá, inclui também, a UPA inclui também como serviço hospitalar? Não? Sim, eu vi ali, por isso que eu fiquei com dúvida daí quando tu disseste. Você fala do recurso ou da produção? Nesse internação. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o paciente está lá na UPA e precisa de internação, ele tem uma comunicação do médico da UPA com a central de leitos para fazer a regulação dele. Mas a quantidade de atendimentos e o valor que se gasta com isso não está dentro da internação. São separados. E o valor que se paga está dentro da conta despesas serviços diversos. Eu acho que era essa a dúvida, talvez, né? Exatamente. Era isso, eu sei. Outros serviços em saúde, essa é a conta despesa ali. Então, ali dentro, nós temos o valor com o pagamento do IGH. Sim. Por favor, vereador. Com relação aos NASF, são 4 núcleos de atendimento em saúde da família. Existe alguma previsão de melhorar a questão de atendimento básico, atendimento primário em saúde, de se ampliar isso? Na verdade, os NASF eles foram formatados neste ano. Então, eles ainda estão, os profissionais estão em capacitação, reuniões, a gente está formulando o protocolo também de atendimento com todas as ações para que aconteça de forma igual, né, entre os 4 NASFs. Claro, conforme a realidade de cada território. Mas ele atende, né, ele vai atender as áreas mais vulneráveis. Né? A gente não tem pretensão de aumentar nesse momento, né, porque eles ainda estão se configurando, a gente está capacitando, a gente está fazendo reuniões com eles, para eles atenderem da melhor forma lá na atenção básica, né, em relação ao matriciamento, junto com as equipes, qualificando essas equipes, né, para o atendimento também ser mais resolutivo. Só como complementação também, nós havíamos, se eu não me engano, na época da doutora Daisy, nós havíamos solicitado ao Ministério a implementação de mais 2 NASFs. Nós tínhamos 2 e tínhamos solicitado a habilitação de mais 2 NASFs. Outra cláusula do TAC também era que nós, após termos a autorização do Ministério para implementar mais 2 equipes, que a gente fizesse a composição dessas equipes. Essas 2 equipes a mais, as 4, elas estão completamente formatadas, funcionando, com a equipe total de horas extras e profissionais também funcionando. Nós também tivemos, que também acho que era um inquérito civil de alguns anos atrás, se não me falha a memória, de 2012, se não é anterior, que eu tive com a Adriane, que é a nossa diretora da atenção básica, conversando com a doutora Adriana Quesani do Ministério Público,
que também há toda uma reformulação do próprio Ministério com relação ao próprio funcionamento dos NASFs, porque a gente também habilita, né, a equipe dos NASFs para receber recurso federal. Nós não temos a intenção de criar mais equipe dos NASFs, primeiro dentro dessa lógica que a Leia falou, que são em territórios de maior vulnerabilidade, mas de qualquer maneira a gente tem que esperar qual é a formatação que o Ministério da Saúde vai dar agora para os NASFs. Qual é o cofinanciamento que ele vai dar, porque isso ainda não está definido. Então, é prematuro nós querermos avançar na implementação de mais NASFs sem saber qual vai ser o critério utilizado agora para essas equipes pelo Ministério da Saúde e qual é o valor de financiamento que vai ter. Então, nisso a gente está aguardando. Mas hoje, os 4, se eu estiver errado, tu me corrige, Leia, mas eu acho que esses 4, eles cobrem 33% do território. Do município? Do município. Eu não sei, teria que calcular, mas é grande parte, porque são as áreas maiores, né? Região da Esplanada, Fátima Alta Baixa, Vila Ipê, Santa Fé, Belo Horizonte. E sem contar que junto com os NASFs a gente tem também as equipes de estratégia de saúde da família, sim, né? Uhum. E hoje nós temos... O NASF ele pode ser implantado somente onde tem equipe de estratégia de saúde da família, né? Que hoje nós temos 38, se eu não me engano. De cobertura? Não, 38 equipes de estratégia de saúde da família. Pode ser. São 38 e nós iniciamos em 2017 com 32 equipes. Nós aumentamos nesse período mais 6 equipes. 26% de cobertura de estratégia. Uhum. Isso, tem mais alguma? Por favor. Com relação aos contratos envolvendo atendimento em fisioterapia, nós temos 4 clínicas que realizam os atendimentos, né, da população pelo SUS. Uma delas, se não teve mais interesse, rompeu com o convênio. Existe a previsão de ser feito um novo chamamento, a questão de um aditivo no contrato para que as 3 clínicas que fazem esse atendimento hoje possam cobrir parte, né, dos atendimentos? Como é que está essa sinalização com relação à fisioterapia? Sim, a gente tinha 4 clínicas, então uma delas pediu desligamento, não renovou o contrato. A gente já está com os aditivos encaminhados, já passou pela fase de análise e organização de relatórios, enfim. O setor de contratos e convênios já encaminhou para nível central. Nós aditivamos, então, em 25%, que é a permissão legal, né, dentro dos contratos, mas isso não vai absorver a integralidade dos atendimentos que foram deixados de renovados com essa clínica que abriu mão da contratação. Para o ano que vem, no orçamento, então, a gente previu manter os atendimentos no mesmo número de que está sendo feito esse ano, né, com os 25%. Então, a gente vai obrigatoriamente vai ter que encaminhar uma chamada pública, né, desde que o orçamento esteja definido e liberado. Então, hoje a gente está com uma oferta um pouco menor, porque eu só posso abrir essa demanda dessa clínica antiga que fechou no momento da assinatura dos novos contratos. Isso deve acontecer até o final, no máximo, 15 ou 20 de novembro agora, porque eles já foram encaminhados. Mas então esse aditivo no contrato já está caminhando para ser... Sim, todos os 3 contratos que permanecem, eles foram aditivados em 25%, mas os 25% não correspondem à totalidade daquele contrato que foi deixado de renovar, né? Então, pelo menos até o início do ano que vem, até chamar um novo chamamento, a gente vai ficar com uma oferta menor. O que a gente fez, o que a gente adotou como estratégia para tentar minimizar esse impacto? A gente organizou junto com as políticas, com a atenção básica, sentamos com as clínicas e com as físios dos NASFs, tentamos reorganizar os fluxos e protocolos de encaminhamento. Então, as físios dos NASFs, nas unidades e nos territórios onde elas estão presentes, elas vão fazer atendimentos mínimos, tentando atender esses pacientes lá na sua comunidade, não precisando encaminhar eles para as clínicas no centro da cidade. E também a gente tentou fazer com que os pacientes voltassem, os que estavam há longo tempo nas clínicas de fisioterapia, fazendo atendimentos muitas vezes paliativos, que eles voltassem para os seus territórios, onde tem fisioterapeuta, e dessem, então, espaço para pacientes de pós-cirúrgicos, pacientes mais agudos, né, que têm um ganho significativo no primeiro atendimento,
né, para tu fazer uma reabilitação rápida ali, que depois tenha um alta. Então, a gente está reorganizando esses fluxos de atendimento internamente. A gente teve a última reunião há uns 10 dias, eu acho. Aí a gente fechou o fluxo com as clínicas, né, e para agora, no início de novembro, já vai estar encaminhado. Então, esse fluxo que passa pelos NASFs e as fisioterapeutas vão participar desses atendimentos. Até porque a gente sabe que a maior demanda, né, que nós temos e vamos ter são problemas osteomusculares, além dos cardiovasculares. Então, às vezes, só aumentar não resolve. Então, a gente está fazendo este fluxo, né, esse protocolo, para as fisioterapeutas dos NASFs atender lá, mas não individualmente, né? Elas já fazem isso, grupos de reeducação postural no solo, de atividade de alongamento, que está trazendo muitos resultados positivos, de não reencaminhamento mais, e até diminuição da medicação para a dor dessas pessoas, né? Só quero mais duas depois da minha parte, que só passar para vereador de novo. A equipe da estratégia da família está completa, e a outra pergunta não está aqui sobre o relatório, mas sobre as equipes das UBSs estão completas? O senhor tem esses dados? Não tem? Paciência, porque... Estou falando de cabeça novamente. Essa informação, essa semana passada, se não me engano, eu tive essa agenda no Ministério Público Estadual com a doutora Adriana, junto com a Adriane, que é diretora de atenção básica, e nós levamos que as equipes de estratégia de saúde da família estão completas e são 38 equipes. Isso. Também vou puxar de cabeça para o senhor. Se eu não me engano, nós fizemos um levantamento, agora não me lembro se foi junho, julho. Nós tínhamos para complementar as equipes das UBSs, nós tínhamos, falando em médicos, nós tínhamos uma carência de 41 médicos para ter atendimento completo nas UBSs. O último levantamento que eu tenho, porque a gente continua esgotando todos os concursos, a gente continua contratando emergencialmente, a gente continua colocando todas as disponibilidades que nós temos de contratação, seja via concurso ou contratação emergencial, sem contar que nós estamos perdendo profissionais dos mais médicos, porque eles estão fechando os 6 anos, não pode ser renovado, e na nova formatação que o Ministério da Saúde está dando, que agora não é mais médicos e sim médicos pelo Brasil, provavelmente Caxias não vai ser atendido, pelo menos num primeiro momento, porque se entende que este programa é para atingir localidades, municípios do Brasil onde se tem mais dificuldade de acesso à saúde pública, e se entende que Caxias do Sul é uma região metropolitana onde a rede que se tem não tem dificuldade de acesso, então por isso nós não seríamos contemplados. Mas cabe destacar, com relação aos mais médicos, Caxias do Sul tinha habilitação para 25 profissionais, hoje nós estamos com 19, e informação que nós também levamos, divulgamos há poucos dias atrás, em 2016, dezembro de 2016, nós tínhamos 16 médicos, hoje nós estamos com 19, mas já alertando que esses médicos, assim que fechar os 6 anos, eles vão ir embora e dificilmente nós vamos ter o retorno. Retomando a questão dos médicos, hoje a nossa carência, a última informação que eu tenho, estava em número de 24 médicos para atender. Agora eu preciso deixar muito claro e de uma forma muito transparente isso para os senhores, que nós temos um levantamento, e isso é importante frisar, e isso são números que nós levantamos na Secretaria da Saúde, o RH levantou, nós temos essa informação lá. Se nós pegarmos dezembro de 2016, nós tínhamos mais médicos atendendo na rede do que hoje, com menos atendimento. Hoje eu tenho menos médico na rede, com mais atendimento. Isso só diz o seguinte, que os médicos hoje que estão atendendo na rede básica, que estão atendendo nas UBS, eles estão cumprindo a sua carga horária, eles estão batendo ponto e eles estão efetivamente atendendo a população. Estou sendo muito transparente com os senhores. Em 2016 nós tínhamos um número de profissionais médicos na rede básica maior do que agora. E hoje a nossa carência é 24. Mas hoje
os profissionais que estão atendendo na rede básica estão atendendo mais a população do que em dezembro de 2016. Porque antigamente se batia o ponto de entrada, não se batia o ponto de saída e se atendia por cota. Isso são dados que são fornecidos pelo RH, pela equipe técnica, que não é dados de interesse de governo A, B ou C. São dados concretos e reais. Obrigado, secretário. Por favor. Só um último questionamento com relação ao Centro de Doenças Respiratórias do Adulto e da Criança. Por que não temos a inserção do profissional de fisioterapia, levando em consideração que é uma das áreas, né, onde a fisioterapia ela tem um maior conhecimento, né? Inclusive, é comprovado que pacientes que têm acesso à fisioterapia respiratória reduzem a quantidade de medicamentos, né? Então, a gente entende que seria fundamental ter um profissional atuando nessa. Tens razão. A gente já vem conversando sobre isso, porque tem o ADREP, né, que é o Ambulatório de Doenças Respiratórias, né, da criança, e tem também do adulto, que aí eles atendem no CES, no Centro Especializado. A gente já andou conversando, e essa é uma ideia, de voltar, porque uma época tinha fisioterapeuta, né, e hoje ela está no Sereste. Então, de voltar a ter fisioterapeuta da rede, né, concursada, no CES. Né? Porque até, inclusive, para fazer, às vezes, precisa de uma fisioterapia respiratória por um curto período de tempo, né? E aí é uma necessidade, principalmente em relação à criança. Né? Mas essa tua pergunta a gente vai levar adiante, né? Essa ideia, com certeza. Então, secretário, eu acho que era isso. Agradecer mais uma vez a presença, secretário Gil Freitas, sua equipe, toda a equipe aí, para não errar nomes agora, né? Então, vou agradecer em nome do secretário toda a equipe. A Leandra, ela trabalha na diretoria financeira, a Leia é diretora da atenção das políticas em saúde, a Margit é a nossa diretora do DACA, né? Que cuida de toda a parte de regulação, relação com os hospitais, e o Ivan também trabalha no nosso financeiro. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado, vereadora. Vereador Felipe, Alexandre. Agradecer mais uma vez, secretário, a presença. Acho que, se puder, no próximo quadrimestre, né, mandar o relatório antes, né, para nós, nos ajuda a formular algumas. Independente de quem esteja frente à comissão, né, para nós ajuda bastante. Mas muito obrigado. Isso para fazer questionamento, e assim ficamos bem. Mas muito obrigado mais uma vez ao secretário e toda a sua equipe.